Qual seria o propósito que você faria para ter o batismo com o Espírito Santo? Glória a Deus que você está buscando por isso, minha irmã. Glória a Deus. Bom, eu quero contar aqui rapidamente como que foi o meu batismo com o Espírito Santo. Porque assim, gente, eu não entendia nada sobre batismo com o Espírito Santo. Eu nem sabia que eu poderia ser batizada com o Espírito Santo. Eu não sabia nada sobre Bíblia enfim, eu quero falar sobre isso, porque assim, quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. E hoje, tendo entendimento da palavra, eu consigo ver claramente o que eu fiz para ser batizada com o Espírito Santo. Então eu lembro que foi numa sexta-feira, eu estava ajoelhada do lado da minha cama e suplicando assim para Deus, perguntando para Deus o que faltava. Por que eu senti um vazio que não era preenchido por nada? E eu supliquei para Deus, falei assim, me mostra o que falta. Falei assim para Deus, naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas assim, a história começa antes desse dia. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em Deus. Acreditava muito em Deus, fazia minhas orações, fazia diretamente com Deus. Sempre conversei diretamente com Deus. E há um bom tempo, eu estava fazendo umas declarações que eu não sabia o que eu estava falando, mas eu fazia declarações do tipo: Deus, eu quero seguir pelo seu caminho. Deus, eu quero que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida. Deus, eis-me aqui, usa-me. Todos os dias eu fazia esse tipo de declaração e com muita emoção. Porque eu realmente queria isso. Eu realmente queria seguir pelos caminhos de Deus. E eu lembro que eu escrevi num papel essas declarações e colei no espelho do meu banheiro. Então, todos os dias eu lia essas, sem falhar um dia, eu lia essas declarações. Eu não sei por quanto tempo eu fiz isso, mas eu sei que foi por um bom tempo. E a palavra mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu realmente vejo que eu busquei a Deus de todo o meu coração. Mas eu realmente só fui batizada com o Espírito Santo, e hoje eu tenho essa clareza. E na Bíblia também diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu só fui batizada quando realmente eu me libertei dos pecados que eu estava cometendo. Eu era uma pessoa do mundo, então eu não tinha conhecimento da palavra, então eu vivia no pecado de fornicação. Para quem não sabe, é fazer sexo sem estar casado, sem estar casada, e é um pecado gravíssimo. Inclusive o apóstolo Paulo fala muito sobre isso no Novo Testamento. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer morada em um templo sujo. Então, o que eu fiz para ser batizada com o Espírito Santo? Eu pedi muito a Deus, né? Mesmo sem saber o que eu estava pedindo, mas eu pedi muito para Deus me usar, para eu seguisse pelos caminhos dele, e eu estava livre, liberta dos pecados, entende? Então, com todo esse entendimento que eu tenho, se fosse para eu fazer um propósito para ser batizada com o Espírito Santo, em primeiro lugar, eu me autoanalisaria. Me autoanalisar do tipo, será que eu estou cometendo algum pecado? Será que eu estou vivendo em pecado? Porque o pecado não só da fornicação, mas tem outros, né? Da mentira, da injustiça, do adultério, enfim, né? Tem vários, assim, pecados que o Espírito Santo ele não faz morada em um templo sujo, né? Um templo sujo não é só a questão do pecado da fornicação. Então, eu me autoanalisaria desta forma e me libertaria do pecado que eu teria que me libertar. E a outra questão seria a oração intencional todos os dias para ser batizada com o Espírito Santo. Falando ali para Deus, Deus, eu quero, usa-me, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser, me leva pelos seus caminhos, as declarações mesmo que eu fiz. Entende? Seria esse propósito. E até quando? Até ser batizada pelo Espírito Santo.